Olá, voltamos agora com o terceiro vídeo da semana O que estou ensinando aos meus filhos. E o tema de hoje é o que estou ensinando aos meus filhos sobre submissão e dependência de Deus. É um tema bem interessante, na minha opinião, bem delicado e que a gente precisa estar bem atento nos dias de hoje, porque é contracorrente, é contracultural. Hoje, e cada dia que passa, estamos mais inclinados a ensinar as crianças, a ensinar aos filhos e a sermos nós mesmos pessoas independentes, autônomas, protagonistas de sua própria história. Já ouviu essas expressões alguma vez? Você já parou para pensar no que isso significa? Quais são os impactos desse tipo de pensamento na vida dos nossos filhos e nas nossas próprias vidas? Deus nos criou como seres capazes de pensar, de tomar decisões e de agir por conta própria. Nesse sentido, a autonomia é uma característica humana. Há realmente a necessidade de nós estarmos preparados ou sendo preparados ao longo da infância para que cresçamos, amadureçamos e sejamos capazes de tomar nossas próprias decisões. Esse ciclo de amadurecimento, ele é bom, ele é correto e ele é necessário. Mas no momento em que a gente passa a olhar essa situação, passa a ver a necessidade de nós não dependermos de ninguém e ensinamos esse princípio aos nossos filhos, nós estamos construindo, contribuindo para que nossos filhos cresçam cada dia mais distantes de Deus. Mas por quê? A Bíblia nos ensina que nós, como pecadores, nunca alcançaremos o padrão por nós mesmos. Apenas em Deus, apenas em Cristo nós somos capazes de encontrar a justiça, porque a justiça de Cristo cai sobre nós. A questão é que, se nós achamos que com nossas próprias forças nós vamos conquistar algo, nós achamos que nós não precisamos de Deus. E se nós não precisamos de Deus, nós não buscamos a Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais evidente fica a nossa incapacidade, a nossa falha, o nosso pecado, a nossa inclinação à inimizade contra Deus. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente reconhece de forma humilde que dependemos de Deus. A questão é que a falta dessa visão, a falta desse entendimento de forma prática, ela tem consequências muito sérias para os nossos sentimentos e para as nossas posições diante de certas situações da vida. Um exemplo, ansiedade. A ansiedade, ela é uma forma de demonstrar, é uma expressão da nossa incapacidade de depender e, por consequência, confiar na provisão divina. A ansiedade é uma forma de se preocupar como se dependesse de mim aquilo que vai acontecer no futuro. Eu tiro Deus e sua provisão da equação. Isso me preocupa, porque eu não posso fazer nada pelo amanhã. Então eu fico ansiosa. E a orientação de Cristo é: não andeis ansiosos pelo que vai acontecer, pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vez de comer. Antes, qual é a solução para isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque é Deus quem vai me dar tudo isso. E aí, Cristo faz uma sequência de argumentos muito claras e muito precisas de que nós dependemos de Deus. E isso é a cura para a nossa ansiedade. Isso vai acontecer com outros sentimentos também. O desejo de controle é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Por quê? Às vezes nós mascaramos essa ideia, essa tentativa de tomar em nossas mãos o controle que na verdade pertence a Deus, com a intenção de sermos muito organizados ou muito planejados. Não, é uma questão de prudência. Eu sou previdente. Não, é porque nós precisamos ser corretos no que estamos fazendo, então eu preciso ter tudo certinho. Eu só fico tranquila se tiver com tudo planejado.
E aí o planejamento, que é uma ótima ferramenta, se transforma num ídolo, se transforma na minha maneira de sentir que eu estou no controle. E na hora que eu faço isso, eu tiro Deus da equação. Eu não dependo de Deus, eu dependo do meu planejamento. Veja como sutilmente a gente vai se deixando levar e transformar algo bom em algo prejudicial. Porque não estamos acostumados a tratar os nossos sentimentos e colocá-los aos pés do Senhor, entendendo que nós dependemos dele. Outra questão que a gente pode suscitar nessa situação é a inversão de prioridades. A inversão de prioridades é algo muito comum hoje em dia. Hoje em dia você é definido, por exemplo, pelo que você trabalha, pelo que você faz. O seu trabalho é o que lhe define. Isso não é a definição que a Bíblia traz. E aí, a partir disso, eu coloco o trabalho acima da minha família, eu coloco a igreja acima da minha família, eu vou perdendo o padrão, eu vou perdendo a referência do que é mais importante. Porque quem me dá essa referência é Deus, por meio da sua palavra. Só há uma forma de eu tratar isso conhecendo a Deus e a sua palavra. E a gente precisa estar atento aos nossos filhos. Cada dia mais comum a gente ouvir falar de crianças ansiosas. E nós precisamos estar atentas. A ansiedade não é simplesmente um sentimento desagradável. A ansiedade é a demonstração de que queremos controlar algo e sabemos que não conseguimos. E isso se traduz em ansiedade na nossa vida. E se os nossos filhos estão vivendo isso, nós precisamos tratar e instruir os seus corações. E aí a gente pode trazer também um outro exemplo. A rebeldia. Rebeldia é algo muito comum nas crianças. Eu acho que é um dos pecados que os pais identificam mais fácil, porque ele é normalmente diretamente ligado a nós, né? Contra nós. Você dá uma ordem e a criança se rebela. E ela tenta expressar de todas as formas possíveis a sua revolta, porque não aceita a autoridade, não reconhece a autoridade, entende que a vontade dela é que tem que se realizar. A rebeldia é falta de submissão a Deus. E a submissão só acontece se você reconhece a sua posição e a posição de Deus. Se você reconhece que você está numa situação de humilhação, porque você é pecador, você é imperfeito. Deus é o único perfeito, Ele é o único padrão. Quando os papéis são bem estabelecidos, a consciência de quem somos nós e de quem é Deus nos leva a nos submeter de bom grado a Ele. A rebeldia, a falta de submissão, é falta de conhecimento de Deus, falta de humildade, de reconhecimento de quem somos nós. A gente é muito pronto em tentar conter a rebeldia dos nossos filhos. Mas muitas vezes a gente esquece de mostrar para eles por que a rebeldia é tão ruim. A rebeldia é ruim porque a criança, ao se rebelar contra a autoridade que Deus constituiu para ela, está se rebelando contra Deus. Para ser mais precisa, mais detalhista um pouquinho nesse aspecto, pense comigo. A criança, ela não está só se rebelando contra Deus por não estar cumprindo o mandamento de honrar o pai e a mãe. Em último grau, ela está se rebelando contra a decisão de Deus. Eu e você sabemos que pais e mães erram. Muitas vezes, no exercício da nossa autoridade como mãe, nós vamos errar. Então, como é que eu vou dizer para minha filha ou para o meu filho? Confie em mim, obedeça, acredite em mim, confie em mim. Se eu não sou confiável. A questão é que ele deve confiar em mim por confiar em Deus. A lógica é, Deus estabeleceu que eu seria a mãe deles. E ela deve confiar que Deus me capacita a ser mãe deles. Que Deus os protege da minha maldade, do meu pecado. Então ela obedece
a mim porque confia em Deus. Por isso, uma rebelião contra a autoridade constituída por Deus é uma rebelião diretamente contra Deus e é falta de dependência de Deus. Nós, muitas vezes, estribuchamos, resistindo às coisas que acontecem na nossa vida, porque não reconhecemos a nossa dependência de Deus. E quando fazemos isso, a gente afronta diretamente, a gente se rebela contra a soberania de Deus na nossa vida. E aí, se a gente faz isso, quanto mais uma criança que está altamente empenhada em realizar seus próprios desejos. Nós precisamos pastorear o nosso coração, tratar, sondar o nosso coração, exercitar a dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida e fazer isso também pelos nossos filhos. Porque as consequências da falta de capacidade de se submeter são muito sérias. Talvez você esteja pensando aí, realmente, uma menina que não sabe se submeter vai ter muita dificuldade, porque ainda mais no mundo de hoje, que é feminista e que todo mundo está pregando independência e a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Com certeza essa é a primeira coisa que a gente pensa. Submissão a gente pensa logo na mulher. E é verdade. Você já pensou no dano de uma filha que não foi ensinada a se submeter à autoridade constituída por Deus? Quão difícil vai ser para ela se relacionar com seu marido e com todas as outras autoridades. E aí, quando a gente pensa em todas as outras autoridades, a gente traz à baila também os meninos. Os meninos, eles devem ser criados para serem líderes. Tudo bem. Mas você também precisa ensinar a respeito da dependência de Deus a eles. Você também precisa ensinar a eles a respeito de submissão. O homem precisa se submeter às autoridades civis, ele precisa se submeter às autoridades eclesiásticas, ele precisa ser capaz de se submeter às autoridades que Deus constitui em sua vida, seja como chefe no trabalho. E se você não ensina isso a ele, se você só ensina para sua filha, como é que você quer que ele seja um bom líder? A liderança servil, a liderança altruísta, que é a base do cristianismo, porque era a liderança de Cristo que veio para servir, ela não se coaduna, ela não é parceira de uma visão de quem só veio ao mundo para mandar. Cristo se submeteu ao Pai. Como é que a gente não quer ensinar nosso filho a se submeter? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Só teremos bons homens, boas mulheres, se nós ensinarmos a eles que a vida deles está nas mãos do Deus Altíssimo, que a confiança deles não está em homens, a confiança deles deve estar em Deus, o único perfeito, o único capaz de conduzir os seus caminhos. Quando a gente for tratando, aos poucos vai haver prazer em obedecer, porque vai ser uma obediência fruto do amor, da confiança e do descanso de que Deus é quem providencia todas as coisas. Não podemos ser negligentes em relação a isso. Quanto da nossa vida tem sido influenciada pelo nosso desejo de controlar? Quanto do seu dia a dia você acha que isso acontece porque você é quem está fazendo tudo? Quem disse a você que você pode decidir? Ou que, melhor ainda, cabe a você decidir quanto você vai ganhar? Quantos filhos você vai ter? Deus nos dá situações em que nós precisamos tomar decisões, é verdade. Mas o controle não é nosso. Se fosse, Jesus não teria dito que não adiantava andar ansioso. Você consegue acrescentar algum centímetro à sua altura?
Você consegue controlar os cabelos que caem da sua cabeça? Conheço um monte de gente que toma remédio atrás de remédio e os cabelos continuam caindo. Deus é quem tem o controle. E rotineiramente, Ele vai nos mostrando. Se nós somos mais duros e mais endurecidos em relação a isso, normalmente Ele acaba sendo mais duro na lição também. Mas nós precisamos aprender que nossas vidas dependem de Deus. E certas coisas a nós cabe planejar, mas sempre submetendo a Deus a nossa vida e os nossos planos. Talvez amanhã você nem esteja vivo para executar todos os planos que você fez. Então, faça planos hoje para viver para a glória de Deus. Esses planos não serão frustrados.